Bom dia! Está no ar o RBV News edição manhã, que leva você, internauta, os principais fatos do início do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Um homem de 33 anos foi assassinado a tiros e outro ficou ferido na madrugada deste domingo no Jardim Guaicurus, em Dourados. Hélio Garcia Leonardo foi morto com 3 tiros que atingiram o peito, as costas e a perna. O crime aconteceu durante uma festa na casa da namorada depois que 2 desconhecidos invadiram o local. Ao serem colocados para fora da festa, os 2 homens voltaram minutos depois armados e dispararam nos convidados. Hélio morreu na hora. Os acusados fugiram numa moto e estão sendo procurados pela polícia. 2 mulheres morreram depois que a caminhonete em que estavam ter colidido com um caminhão na BR-163 entre os municípios de São Gabriel do Oeste e Rio Verde. As 2 eram mãe e filha e tinham 67 e 87 anos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ainda não é possível esclarecer o motivo do acidente. A hipótese de ultrapassagem mal-sucedida foi descartada. A polícia acredita que a motorista tenha se sentido mal e também descarta a possibilidade dela ter dormido ao volante. O motorista do caminhão afirmou que a caminhonete invadiu a pista contrária e não pôde desviar a tempo de evitar a batida. E uma colisão entre 2 carros deixou uma pessoa ferida na tarde deste domingo em Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento entre a Rua das Garças e a Paulo Coelho Machado, no bairro Santa Fé, em Campo Grande. O Ford Ka preto, conduzido por Rafael Alencar Rodrigues de Leon, de 20 anos, trafegava pela Rua das Garças e não respeitou a placa de pare no cruzamento com a Rua Paulo Coelho Machado. Com isso, acabou batendo no outro veículo conduzido por Silvia e Nara Dias de Souza. Os condutores foram encaminhados para o atendimento médico, mas não correm risco de morte. Pois é, a gente confere aí um domingo difícil no trânsito estadual. Já na nossa pauta política, o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, esteve ainda há pouco tempo visitando o RBV News e concedeu uma entrevista exclusiva ao nosso portal e à TV. A conversa foi realizada pelo jornalista Pio Lopes. A primeira parte do assunto você confere agora. Em 9 anos de mandato, o senador Delcídio do Amaral conseguiu liberar 1 bilhão e 600 milhões de reais, atendendo todos os municípios de Mato Grosso do Sul. As cidades que mais receberam recursos foram Corumbá, Dourados e Campo Grande. E eu estou aqui com o senador e a gente vai conversar um pouco mais sobre o trabalho que vem realizando no Senado Federal, ele que comanda hoje a Comissão de Assuntos Econômicos. A presença do senador Guido Mantega, para quem que é melhor? A redução da caderneta de poupança? Bom, primeiro, amanhã nós vamos ter a presença do ministro Guido Mantega para discutir especificamente a medida provisória que trata das novas regras da caderneta de poupança. Eu acho que é importante, Pio, essa pergunta pelo seguinte: a presidente Dilma ela avançou bastante, ela teve coragem de discutir essa questão da caderneta de poupança, ela manteve as regras para quem já estava na caderneta de poupança e fez alterações para quem fizer novos depósitos. Né? E por que ela fez isso? Porque a tendência no Brasil é a redução da taxa de juros. E, em função da regra da poupança, o Banco Central já estava começando a ficar limitado para reduzir ainda mais a taxa de juros. Então, muita gente critica, mudou a regra da poupança. Não. Para o que já existia não foi alterado nada. Quem vai fazer novos depósitos agora é que tem uma nova regra, que tem um gatilho de 8,5% da taxa de juros. Enquanto não chegar a menos de 8,5%, também não altera nada. E por que está sendo feito isso? Para o Banco Central ter mais margem para baixar a taxa de juros, e quem ganha com isso? Os brasileiros. Ou seja, quanto menor a taxa de juros, a sociedade se beneficia disso e, consequentemente, foi uma atitude corajosa e, ao mesmo tempo, uma atitude competente. E o ministro Guido Mantega vai amanhã à Comissão de Assuntos Econômicos, que eu presido, para explicar essas novas regras. E, claro, nós vamos debater redução da taxa de juros de banco, e já está havendo não só mais os bancos estatais que estão reduzindo taxa de juros, os bancos privados também.
vai vir a redução da taxa de juros dos cartões de crédito, que isso é um verdadeiro absurdo. Você entra naquela conversa de pagamento mínimo, quando você assusta, já pagou 2, 3 vezes a dívida que você tem. Então são medidas importantes para o país, né, para aquecer a economia, né, para fazer o Brasil crescer, principalmente num momento difícil como esse, ou a crise na Europa, as dificuldades que isso vai trazer para o mundo inteiro. A China mesmo continua crescendo, mas é um crescimento desacelerado, se a gente comparar com o ano passado. Então nós temos que tomar cuidado, e o governo está muito atento para fazer com que o Brasil tenha uma taxa de crescimento compatível com o que a gente espera e compatível com o que a população, acima de tudo, precisa na geração de emprego, na geração de renda e nos investimentos. O senhor acredita que a taxa Selic vai começar a baixar mais? Vai baixar mais. E com isso não vai prejudicar a caderneta de poupança, senador? Não prejudica. Exatamente, as regras foram estabelecidas para não prejudicar a caderneta de poupança. Por quê? Porque o Estado, o país ganha a partir do momento que você tem taxas de juros menores e, mais do que nunca, mantidas as mesmas condições de antes com relação àquelas pessoas que depositaram suas economias na caderneta de poupança. O cheque especial já diminuiu. Diminuiu. E caminha nesse sentido também os cartões de crédito? Cartão de crédito do mesmo jeito. E o governo está pressionando, e nós mesmos estamos falando dia e noite lá no Congresso sobre isso. Reduzir automático isso. Baixou a taxa de juros, não tem sentido. Pagar 10, 12% num cartão de crédito, né? Num cartão de crédito, é um absurdo, né? E mais, o cartão de crédito tem aquele pagamento mínimo. Eu estou sem dinheiro, vou pagar o mínimo. É o começo da confusão. Então, eu acho que agora nós vamos começar a praticar taxas civilizadas de juros, de cartão, de banco, de cheque especial. Estava na hora, ninguém aguenta mais, né? E acho que o Brasil não comporta mais aqueles níveis de taxas de juros que nós tínhamos, ou pelo menos vivíamos, né? Ou convivemos anteriormente. O senhor também defendeu lá no Senado a redução do preço da energia, diminuindo o imposto, até porque em 2015 vai haver uma renovação de concessão de distribuição de energia. O senhor acha possível também diminuir o preço da energia? Eu acredito que sim. Nós vamos ter agora a renovação de concessões, mais de 20 mil megawatts de geração, 80% aproximadamente das linhas de transmissão, rede de distribuição também, que nós estamos com as concessões já se encerrando agora em 2015. E a presidente Dilma, com a sua equipe, ela avaliou, quer dizer, ao terminar a concessão, a maioria dos ativos vão estar, quer dizer, as usinas, as linhas de transmissão, subestações, vão estar amortizadas. Então era só custo de operação e manutenção. Ou seja, naturalmente, com essa tese, nós estaríamos reduzindo a tarifa de energia. Aí fizeram a conta da geração até a distribuição. Descobriram o quê? Descobriram que dá 3% de diferença, 4% a menos. Será que a população brasileira vai aceitar 3 ou 4% a menos? Não aceita. É muito pouco. Aí foram estudar os encargos e os tributos. Tem tanto encargo e tem tanto tributo na conta de energia que você não consegue reduzir, mesmo diminuindo os custos de geração, de transmissão e de distribuição. Qual foi a ordem que a presidente determinou? Não, nós vamos estudar agora retirada de tributo e retirada de encargo. Tributo, por exemplo, PIS/COFINS. Retirada de encargos, por exemplo, a RGR, que é a Reserva Global de Reversão, que era usada exatamente para renovação de concessões e depois começou a ser usada para outras coisas. Então, com isso, nós vamos ter uma redução bastante considerável das tarifas de energia. E o Brasil não pode conviver com as tarifas nesses patamares. Nós estamos perdendo competitividade. Muitas indústrias que são consumidoras de energia, grandes consumidoras de energia, estão perdendo, estão saindo, estão fechando fábrica. Nós não podemos fazer isso, pelo amor de Deus. Nós temos que ir no sentido contrário. Nós temos que gerar emprego, trazer mais investimentos. E a energia é um fator preponderante no desenvolvimento de um país. Agora, falando um pouco com relação ao agronegócio,
Muito se discutiu em Mato Grosso do Sul o monopólio da carne, através de um frigorífico só, acabar abatendo e comercializando esse produto. E o CAI vai discutir isso. Quando que deve ocorrer isso, senador? Olha, nós estamos agora acertando com os convidados. Nós combinamos, eu apresentei um requerimento na Comissão de Agricultura há 2 semanas atrás, e convidando o presidente do JBS, o senhor Joesley, o Marquinhos, o presidente do Marfrig, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, o Enio, que é o secretário lá do Ministério da Agricultura, que cuida dessa questão, que cuida desse assunto, e o CAD, que é o responsável pela concorrência, ele zela pela concorrência no país. E aprovamos esse mesmo requerimento que eu apresentei na Agricultura, eu apresentei na Comissão de Assuntos Econômicos. Para a gente discutir o seguinte, Pio, do jeito que esse negócio está caminhando, hoje 70% da carne em Mato Grosso do Sul está na mão desses 2 frigoríficos. Frigoríficos pequenos e médios, eu que ando e vejo aí os municípios, tem frigorífico que representa a vida de uma cidade, né? Na geração de emprego, na economia. Eles estão indo para cima de frigorífico, propondo aquisição ou propondo um mensalão para o dono e fecha o frigorífico. Então, daqui a pouco você vai ter os produtores rurais praticamente na mão de 2 frigoríficos. Então, eles fazem o preço que eles bem entendem. E não necessariamente com impacto no bife nosso de cada dia. O bife não deputado, o bife nosso de cada dia, né? Então, aumenta a margem cada vez mais, concentra. Então, não tem sentido. Então, nós vamos fazer uma audiência pública. A data é 20 de junho, nós estamos programando 20 de junho para fazer esse debate. E eu não podia deixar de destacar aqui o trabalho da Acresul, do Chico Maia. Foi o Chico Maia que puxou esse movimento todo nacional. Há 1 semana atrás, nós fizemos aqui uma reunião no Tatersal, lá na Acresul, tinha gente do Brasil inteiro. Ou seja, isso não é um problema que afeta só o nosso estado, afeta os outros estados brasileiros. Então, nós temos que olhar para isso, porque nós não podemos conviver com essa anomalia que é nociva, né, para o país e nociva, acima de tudo, para a população. Vai dar para frear isso, senador? Nós esperamos que sim. Nós esperamos frear essa tentativa, principalmente estruturando, né, linhas de crédito, toda uma política no sentido de valorizar os pequenos e médios frigoríficos, porque eles ficaram esquecidos, né? Acho que uma das coisas que eu tenho falado muito com a presidente Dilma, a gente tem falado de coisas importantes, de investimentos na área social, né, de minorias, nós temos falado de grandes investimentos estruturantes, mas nós estamos esquecendo que o Brasil não é só feito assim de grandes obras, né? O dia a dia do brasileiro está nos pequenos municípios, é na praça pública, é na quadra poliesportiva, é no ginásio, é na escola, é na saúde, naquele pequeno posto de saúde. Então nós precisamos olhar isso, nós temos que ter uma visão ampla, né? Não são só os grandes, mas também o Brasil vive dos pequenos, né? Porque a realidade majoritariamente brasileira é essa. E no próximo bloco você confere os principais fatos do Brasil e do mundo. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Minha
Molduras e quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. Um atentado suicida contra uma unidade militar matou pelo menos 96 soldados nesta segunda-feira em Sanaá. Outras 300 pessoas ficaram feridas durante a explosão em uma praça, onde os oficiais ensaiavam para o desfile do 22º aniversário da unificação do Iêmen. Pelo menos 96 soldados morreram e 300 ficaram feridos nesta segunda-feira em Sanaá, em um atentado suicida contra uma unidade militar. Um kamikaze detonou seus explosivos em meio às tropas que se preparavam na Praça Sabin para o desfile comemorativo do 22º aniversário da unificação do Iêmen. A explosão foi tão forte que deixou uma cratera na rua. O atentado ainda não foi reivindicado, mas a suspeita é de que tenha sido cometido pela Al-Qaeda, já que o ataque acontece no 10º dia de uma grande ofensiva do exército iemenita contra a organização terrorista no sul do país. Desde o início do confronto, no dia 12 de maio, 230 pessoas morreram, a maioria combatentes da rede islâmica. A cúpula extraordinária da OTAN teve início na tarde deste domingo em Chicago, com a presença de mais de 50 líderes para estabelecer o fim da intervenção militar internacional no Afeganistão. Com relação à Síria, o secretário-geral da Aliança Militar disse que a OTAN não tem intenção de intervir na Síria para deter a violência. A cúpula da OTAN, que ocorre em Chicago, nos Estados Unidos, começou com 1 minuto de silêncio, uma homenagem às vítimas das guerras. O secretário-geral da Aliança Militar, Anders Rasmussen, disse que a OTAN não tem a intenção de intervir na Síria para deter a violência. O encontro, que tem a presença de mais de 50 líderes, deverá estabelecer o fim da intervenção militar internacional no Afeganistão. Estou confiante que essa cúpula vai ajudar a tornar a aliança mais forte. A cúpula, que termina nesta segunda-feira, é assistida pelo presidente afegão Hamid Karzai, que pede mais dinheiro para seguir formando o seu exército. Robin Gibb, cantor do grupo pop Bee Gees, morreu ontem aos 62 anos após uma longa batalha contra o câncer. O músico estava hospitalizado há mais de um mês em Londres após sofrer com uma pneumonia. Robin Gibb, cantor do grupo pop dos anos 1970 Bee Gees, morreu no domingo aos 62 anos após uma longa batalha contra o câncer. Os médicos já haviam diagnosticado um tumor de colo quando descobriram outro no fígado do cantor, em uma operação em 2010. Robin Gibb estava hospitalizado há mais de um mês em Londres, depois de contrair uma pneumonia. Barry, Maurice e Robin Gibb alcançaram a fama nos anos 1970 com sucessos como How Deep Is Your Love, Staying Alive e Night Fever. A banda atingiu um recorde de vendas de mais de 200 milhões de discos. Com a morte de Robin, que tinha uma inconfundível voz de falsete, Barry, de 65 anos, é o último sobrevivente de um dos grupos mais conhecidos da música pop. E agora, confira os fatos nacionais. A Câmara dos Deputados terá uma semana repleta de projetos que deverão ser votados em regime de urgência. A redistribuição dos royalties do petróleo e a PEC do trabalho escravo são algumas das prioridades de votação. Nós vamos fazer um esforço concentrado para tentar votar o maior número possível de medidas provisórias nas próximas 2 semanas, para que nós possamos ter, durante o mês de junho, uma janela que permita a votação de outros projetos importantes da Casa. Entre eles eu citaria a proposta de distribuição dos royalties do petróleo, que é uma demanda da sociedade brasileira, que foi muito bem explicitada pelos prefeitos brasileiros durante a sua marcha esta semana aqui na Casa. Mas nós temos outros temas que são também importantes, como a lei que regulamenta o trabalho das cooperativas no país. Nós temos também um projeto de lei que trata sobre a criação dos genéricos veterinários, né, que tem um impacto direto na produção de alimentos do país e que pode
baratear o custeio da produção de alimentos no Brasil. Nós temos o novo Código Brasileiro Aeronáutico, nós ainda queremos votar durante este primeiro semestre, e que se soma um outro conjunto de votações que só são possíveis de acontecer havendo um destrancamento da pauta das medidas provisórias. E a Câmara Federal também foi palco de um importante lançamento. Uma artista plástica e um estudioso da obra de Carlos Drummond de Andrade se uniram em torno do poema A Mesa e prestaram uma delicada homenagem ao poeta mineiro. No poema, Carlos Drummond descreve o seu modo, as pessoas de sua família e seus maiores amigos. O poema é uma celebração da memória e da família do escritor. Ele é um poema denso sobre uma família mineira, com todas as suas angústias e com todas as suas perdas. Então ele é simbólico para mim. O poema A Mesa é considerado um dos momentos mais altos da obra do poeta. O livro resultou num diálogo entre as imagens do painel de Yara e o texto de Osório Couto, em torno da mesa de Carlos Drummond. O que tem ali dentro do livro é a mesa. A mesa ela é composta do poema de Carlos Drummond de Andrade e do painel A Mesa de Yara Tupinambá. Então é uma fusão muito bonita, que cada painel eu resolvi fazer um pequeno poeminha para cada, pequena poesia para cada um, para assim se situar dentro do livro. E tudo começou com uma exposição de Yara Tupinambá no Rio de Janeiro. Eu fiz uma exposição no Rio e não o convidei, porque achei que era muito ousadia da minha parte, mocinha ainda, fazer isso. E ele foi à exposição e no domingo eu na praia abro o Jornal do Brasil, que era o jornal mais importante da época, e tem um poema grande para mim na primeira página. Eu fico emocionadíssima com aquilo, não tenho coragem de ligar, mas de Belo Horizonte eu escrevo para ele uma carta, então ele me escreve uma carta linda que está no primeiro bilhete, vamos dizer, a primeira carta do livro. Aí começou essa conversa de carta e tudo. Pois é, saudoso Drummond, sempre. O meu predileto é Balada do Amor através das Idades. Poesia romântica. E no próximo bloco, você vai conhecer um projeto do CREA de Campo Grande que pretende formar cidadãos mais conscientes. Nós voltamos já. Nasce em Campo Grande, o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras nacionais e importadas, telas de artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa, 1187. Segunda-feira começou com céu claro, passando a parcialmente nublado, com exceção do oeste e noroeste do estado, onde o tempo passa de parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas no decorrer do dia. As temperaturas estão em ligeira elevação, variando entre a mínima de 14 graus nas regiões sul, norte e noroeste e a máxima de 31 graus no Pantanal. Acompanhe agora a previsão do tempo para 5 capitais.
Formar cidadãos mais conscientes. Com essa proposta, o Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo de Campo Grande levou a pelo menos 120 alunos de uma escola municipal da capital orientações sobre temas que variaram de combate à dengue até o plantio de hortaliças. O fim de semana para quem passou nesta escola foi de orientações, acessibilidade, regularização de imóveis, dicas de consumo eficiente de energia, foram alguns dos assuntos. O trabalho nosso é feito em parceria com o poder público, em parceria com empresas, inclusive empresas doando material para que nós possamos sortear para as crianças e também fazer um trabalho de pintura numa creche para que a gente possa dar melhor qualidade de vida para as crianças e para os pais e mães dessas crianças. Então uma integração através da educação. Esta foi a primeira escola a ser visitada pelos conselheiros. Os acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco também marcaram presença com uma novidade. Então, a gente trouxe um robô de Lego ali, que a gente vai utilizar na competição de robótica que vai acontecer esse ano em Fortaleza. Então a gente está demonstrando para eles como é que é mais ou menos o que a gente vai fazer nessa competição. E o robozinho chamou a atenção da criançada. É porque ele joga bolinha e tem negócio de sensor lá, ele toca música. É bacana? É, muito massa. Esperar o ônibus nos pontos de Campo Grande nem sempre é uma situação confortável devido à falta de estrutura. Em muitos sequer existe placa indicando as linhas que passam pelo local. Mas um projeto da Prefeitura promete facilitar a vida do usuário e, de quebra, revitaliza as paradas do transporte coletivo. E esperar o ônibus muitas vezes é uma tarefa difícil. Sol, calor, vento, chuva. Afinal, não são todos os pontos de ônibus que estão bem equipados. Aqui não tem lugar para a gente sentar para esperar ônibus. Quando está chovendo, nós entramos aqui nas lojas. Os caras até acham ruim com a gente. E deveria ter um ponto de ônibus aqui. Para quem utiliza o transporte coletivo, tem mudanças por aí. Dessa vez, a mudança é nos pontos de ônibus. Identificação das ruas nas laterais, além de melhoria na estrutura. Tudo isso para dar mais comodidade e conforto para o usuário do transporte coletivo. Nesse novo projeto, a gente está aliando a colocação desses abrigos com uma necessidade de identificação desses pontos para que a gente alie ele à pesquisa do cidadão no celular. Com essas novas mudanças, o usuário vai poder em pouco tempo ter acesso à informação do itinerário e horário dos ônibus na tela do celular. Daqui a um tempo, o cidadão vai poder pesquisar quanto tempo o ônibus dele vai demorar para chegar naquele determinado ponto. E aí ele precisa ter o ponto identificado para saber onde ele está. Mas, em alguns lugares, a população não tem do que reclamar. A minha região é General Osório, Guaicurus, 87. É ótima, eu gosto. E nós encerramos essa edição com belas imagens do tapete vermelho do Festival de Cannes, que está agitando o sul da França. Uma das imagens mais marcantes foi o choro emocionado do ator Robert De Niro. E você tem mais informações em nossa edição da tarde, às 6 horas. Tenha um bom dia